Olá pessoal, então dando continuidade aos nossos vídeos aqui, comentando um pouco a sociologia do conhecimento e as concepções que alguns autores têm acerca deste âmbito de pesquisa que investiga, que analisa basicamente a relação entre as produções mentais e os contextos culturais, ou seja, a influência dos fatores culturais sobre as produções mentais, sobre o conhecimento, a filosofia, etc. Vamos falar aqui um pouco sobre Max Scheler. Max Scheler é um filósofo com a obra vasta, analisou diversos campos, tem uma contribuição importante no campo da fenomenologia, também no campo da antropologia filosófica, mas nós nos limitaremos aqui a comentar brevemente as concepções dele acerca da sociologia do conhecimento ou da sociologia do saber, como é o nome da obra, o título da obra na qual ele faz essa sua análise. Então, a partir do texto que vocês leram aí, aqueles breves comentários à sociologia do saber de Max Scheler, vamos aqui discutir um pouco a contribuição deste autor. Então, para Max Scheler, o condicionamento social do saber diz respeito, em primeiro lugar, às formas do saber, ou seja, aos modos de entrar em contato com a realidade física, psíquica e espiritual. Scheler se remete à lei dos três estados lá de Augusto Comte, que a gente analisou na unidade 1, né? Mas diferente de Augusto Comte, que pensava que a emergência de uma forma de conhecimento significava a superação daquela forma anterior, para Max Scheler, estas formas de saber elas são copossíveis, né? Em qualquer época. Então você pode encontrar em todas as épocas expressões mais ou menos significativas dessas formas de saber. Então, na visão dele, então essas formas de saber seria, na concepção dele, um saber religioso, que é aquilo que ele chama de saber de salvação, que tem a ver com a salvação definitiva do homem, da relação dele com o Ser Supremo. Aquilo que ele chama de um saber metafísico, que coloca o homem em relação com a questão dos valores, com a questão da verdade. Ele chama esse de saber formativo. E o saber técnico, que é aquele que tem a ver com o conhecimento, o domínio e a utilização da natureza, né, por parte do ser humano. Então, em cada época, afirma Max Scheler, em cada época ocorre uma forma dessa de saber prevalecendo sobre as demais. Então, esse é o ponto. Não é que há uma sucessão, uma evolução do conhecimento como pensava Augusto Comte. Para Max Scheler, então, ocorre que uma forma de saber prevalece sobre as outras, mas não as exclui. Então, a sociologia do saber deveria investigar em que medida os contextos, os fatores sociais, culturais, favoreceram o predomínio, né, de uma forma de saber em cada época. Então, ele dá alguns exemplos aqui, né? Ou seja, na página 572, Giovanni Reale retoma alguns elementos aqui alguns exemplos dados por Max Scheler, né? Então, ele, a fim de investigar então essa relação entre as formas de saber e certas estruturas sociais, ele dá como exemplo a relação entre o realismo filosófico e a sociedade feudal, ou entre o nominalismo e a crise do feudalismo, a relação entre o triunfo da burguesia e o racionalismo mecanicista, né? Entre o capitalismo e o positivismo e assim por diante, né? Essa relação ele apresenta como um sinal de uma certa dependência entre os fatores culturais, entre as produções mentais e os fatores culturais. Tem um filósofo italiano, Antonio Negri, que ele comenta, reflete um pouco sobre esta relação entre o pensamento racionalista, mecanicista lá de René Descartes e a emergência da sociedade burguesa, né? Ou seja, este pensamento favoreceu, apesar de que ele utiliza isso lá para reafirmar aquela ideia de Marx de uma ideologia de uma classe, etc., mas não é razoável pensar isso porque René Descartes não era um integrante da classe burguesa, então isso seria mais um argumento contrário à afirmação de Marx do que mesmo
que confirmasse a sua tese. Mas não é esse o objeto aqui da nossa reflexão, podemos voltar a isso mais adiante. Mas então, para Scheler é particularmente importante, significativo, refletir sobre a relação entre o monoteísmo judaico-cristão e a ciência. Então, dentre essas formas de saber, ele acredita que o contexto judaico-cristão, ou seja, os elementos, os fatores da cultura judaico-cristã foram fundamentais para a emergência da ciência. Um tipo de saber, um tipo de saber de salvação, um tipo de saber religioso, como o judaico-cristão, abriu possibilidade para o desenvolvimento de um certo saber técnico, que é o saber, que é a ciência moderna. A religião não tem nada a temer da ciência, afirma Giovanni Reale comentando isso aqui, né? Ou seja, ele chama atenção para um fato que é um ponto discutido por Max Scheler, que um saber religioso ele pode entrar em conflito, em contradição, né, em contraste com outro saber religioso ou com um saber metafísico, mas não pode haver um contraste entre um saber religioso, ou seja, entre uma religião e uma ciência. Né? Não é possível, porque a esfera de atuação desses saberes são esferas distintas, né? Então, tem uma citação da Sociologia do Saber, né, da obra Sociologia do Saber de Max Scheler, que é transcrita aqui por Giovanni Reale, que vale a pena a gente comentar, está na página 572. Ele diz o seguinte: enquanto para um dado grupo a natureza está cheia de forças pessoais e voluntárias, divinas e demoníacas, ela é exatamente ainda tabu para a ciência. Quem considera as estrelas como divindades visíveis ainda não está maduro para a astronomia científica. Ou seja, dentro de um contexto onde prevalece um tipo de saber religioso, a emergência de um outro saber, de um saber técnico, de um certo conhecimento, pode ser favorecida ou prejudicada. Então, se você pensa que toda a natureza é como habitada por forças divinas, por divindades, evidentemente esse tipo de saber dificultará a emergência de um saber que tem como objetivo, como meta, um domínio, né? Uma utilização desta realidade. Então, se as estrelas são divindades, nós devemos cultuá-las e não pensar em como podemos utilizar o conhecimento, analisá-las, etc. e tal, né? Mesma coisa, e pensar na Índia, onde as vacas são considerados animais sagrados. Dificilmente vai desenvolver-se naquele ambiente um conhecimento acerca, um conhecimento de zootecnia, ou seja, da criação de bovinos, de como acelerar o processo de reprodução, um tipo de alimentação que favorece a engorda desses animais, ou seja, esses saberes que são saberes técnicos, que visam a utilização da natureza, não podem ser utilizados enquanto se pensa aquela realidade como uma divindade. Então, ou seja, você é objeto de cuidado, né, de culto, no sentido de cuidar, e não de utilizar, né, de instrumentalizar, né, de manipular. Então, esse é um ponto interessante da sociologia do saber de Max Scheler, ou seja, nesse sentido, o monoteísmo judaico-cristão, quando, de certa forma, desanimou, desdivinizou a natureza, mortificou a natureza, ele acabou abrindo uma possibilidade para que toda essa natureza fosse estudada, analisada. Continuando a citação, aí no texto, no parágrafo seguinte, ele diz: o monoteísmo criacionista, judaico-cristão e sua vitória sobre a religião e a metafísica do mundo antigo foi, sem dúvida, a primeira possibilidade fundamental para libertar a pesquisa sistemática da natureza. Ou seja, esse contexto cultural condicionou, não podemos dizer que ele determinou, mas ofereceu as condições necessárias para que a natureza pudesse ser pesquisada, sistematicamente analisada. Significou libertar, continuando a citação, significou libertar a natureza para a ciência de uma ordem de grandeza que talvez ultrapasse tudo que até hoje já aconteceu no Ocidente. O Deus espiritual, de vontade e de trabalho, o Criador, né?
Lembra lá a expressão do Evangelho, né? Que Jesus fala: o meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho, né? Ou seja, esse Deus que cria, que age, que atua na realidade, que não foi conhecido por nenhum grego e nenhum romano, por nenhum Platão, por nenhum Aristóteles, né? Afirma Shelley. Foi a maior santificação da ideia do trabalho e do domínio sobre as coisas infra-humanas. E ao mesmo tempo operou a maior desanimação, ou seja, tirou vida, tirou ânima, né? Desanimar, mortificação, distanciamento e racionalização da natureza, que jamais ocorreu em relação às culturas asiáticas e à antiguidade. Então, esse é o ponto, ou seja, essa desanimação, essa mortificação da natureza, operada pelo monoteísmo judaico-cristão, foi uma condição necessária para a emergência da ciência que se torna, que vai desenvolver todo um conhecimento acerca da natureza que visa a sua utilização. Comentando essa ideia, Giovanni Reale afirma que a ideia de que o criacionismo judaico-cristão tenha mortificado, isto é, tenha tornado morta a natureza, preparando assim para a investigação científica, é hoje uma concepção consolidada. Então, esse é um típico conhecimento de sociologia do conhecimento, né? Ou seja, relacionando, é um exemplo interessante, né, do que a sociologia do conhecimento produz em termos de conteúdo, por assim dizer, né? Você pensar um certo contexto cultural, com seus valores, com as suas crenças, etc., e a influência disso na emergência de um certo saber. Além disso, Giovanni Reale também destaca, né, sinaliza muito rapidamente, também não será nosso objeto aqui de uma reflexão mais aprofundada, uma outra ideia de Shelley que de algum modo também se consolidou, né, com o passar do tempo, que é aquela que o marxismo, né, que tanto combateu a ideologia, é também um pensamento ideológico, né? Por quê? Como é que Shelley reflete sobre isso? Ele diz o seguinte, olha, se a classe burguesa, né, partindo do pressuposto de ser verídico aquilo que Marx tinha dito, né, ou seja, que a ideologia é o que? É uma falsa consciência da realidade criada pela classe dominante para manter o seu domínio, né? Então, se a classe burguesa tem os seus modos de pensar formais determinados por sua posição de classe, então essa é a concepção que Marx coloca, né? Ou seja, os modos de pensar, né? As concepções de determinada classe são resultado da sua posição de classe, é evidente que, aplicando esse raciocínio, nós teríamos que dizer também que o mesmo vale para a classe proletária. Então, onde quer que exista um interesse de classe, ali também vai existir uma ideologia, ou seja, porque se a visão da burguesia é determinada pela sua posição de classe, e por isso ela é ideológica, né? É uma falsa consciência, também o proletariado, estando ele numa certa posição de classe, a sua visão também, de algum modo, estaria determinada por esta posição, né? Então, essas duas contribuições aqui, de algum modo, exemplificam o valor e a abrangência da sociologia do conhecimento proposta por Max Scheler. Repetindo, né? Todo esse campo muito interessante de estudo que busca refletir, compreender a relação, a interdependência, as relações que se estabelecem entre o meio cultural e a emergência do conhecimento. É isso aí, vamos adiante, vamos ver depois no próximo vídeo um pouco as concepções de Kalman Hai. Um abraço.